ZYW 454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, apresento a vocês tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Ainda estamos sem a Giovanna por mais alguns dias. Quem quiser saber tudo que já rolou pelo programa, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou Instagram, @podcast Construção em Alta. E também acompanhe ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5. Hoje, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, Leonardo B. Pivetta, da X10 Investimentos. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado, William. Obrigado pelo convite. Léo, começando um pouquinho, quem é o Léo, né? Te apresenta aí para as pessoas. E também fala um pouquinho da tua história, como tu chegou até a X10, né? Hoje eu sou sócio da X10, né? Eu sou assessor, né? Atuo muito mais atendendo os clientes e acompanhando a jornada de cada investidor no escritório, do que propriamente na gestão, que ela fica um pouco mais com outro sócio meu, né? O Andrei. Uhum. E eu cheguei na X10 aí porque eu sempre tive um apego especial aos investimentos. Então, eu comecei com engenharia mecânica lá na Ubra em 2000 me formei em 2011, né? Comecei em 2007, se eu não me engano. Me formei jovem, né? E no último ano eu decidi que o que eu queria mesmo era estudar economia, porque em 2008 eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro. Uhum. E a partir de então eu comecei a estudar, a ler livros, enfim, né? Me aprofundar a respeito desses assuntos, e vi que realmente era um mundo completamente novo, né? Cheio de possibilidades, e que o brasileiro como um todo não dá tanta bola para isso. E aí, quando eu fui entregar o meu TCC, eu conversei com o meu orientador, que infelizmente faleceu no início desse ano, e eu perguntei para ele: Junei, posso fazer mestrado em alguma área? Ele disse: cara, tu fez engenharia, tu tá habilitado aí para enfrentar qualquer desafio. E aí eu fiz o mestrado em economia na Unicinos, e logo que eu terminei o mestrado em 2014, eu comecei a dar aula na FSG aqui em Caxias do Sul, né? Eu dava aula para toda a parte de tecnologia para os semestres iniciais, e a partir dali então
Eu dei aula durante 4 anos, depois comecei a me aventurar no empreendedorismo, né? Então, fundamos uma startup de tecnologia que posteriormente foi vendida e surgiu então esse convite do Andrei, que ele estava começando o escritório, e aí eu comecei a trabalhar com ele aí, né? E deu super certo, a gente vem crescendo aí, e foi dessa forma que eu cheguei na X10. Pra quem não conhece, Léo, quem é a X10? O que ela faz? Nós somos um escritório de investimentos, né, de assessores. Hoje nós somos conectados ao BTG Pactual, né, que é o maior escritório de investimentos da América Latina. Né, então nós temos hoje, a X10 nós passamos a marca de 750 clientes. Né, nós não temos só clientes aqui em Garibaldi, na região. Né, uma boa parte dos nossos clientes são de vários estados do país, né? Alguns são brasileiros que moram fora do país. Se não me engano, são 9 países diferentes que nós temos brasileiros que investem conosco, né? E esse grande número de clientes nós temos por uma das vertentes de captação e que as pessoas nos conhecem é através do Instagram do Andrei, lá do Entre Altas e Baixas, né? Que tem em torno de 46 mil seguidores, né? Então, lá a gente compartilha bastante conteúdos e basicamente é isso. A X10 a gente planeja o futuro financeiro dos nossos clientes, ajuda nos investimentos, né, previne ele dos riscos. Eu acho que isso é um trabalho. A gente sempre diz que a carteira dos nossos clientes é construída a 4 mãos, né? As 2 mãos do nosso cliente que tem os sonhos, tem os objetivos, e nós que ajudamos aí com as estratégias e com os melhores produtos financeiros. Essa questão de patrimônio, investimentos e tudo mais, né? Se a gente falar um pouquinho vamos pensar assim, o cara que está nos ouvindo lá, a pessoa que está nos ouvindo agora, ela investe ou ela tem o dinheiro dela, sobra alguma coisa, ela bota na poupança, ela bota numa operação tradicional, mas, vamos dizer assim, Banco do Brasil, Sicredi, enfim, conservadora. Né? Exato. Tradicional. Como é que chega para essa pessoa começar a fazer investimento com vocês, né? Ela tem que ter, sei lá, 1 milhão, ela tem que ter 500 mil, ela tem que ter algum valor mínimo para começar e ir lá e sentar com o Léo e dizer, olha, quero analisar e fazer um plano para mim me aposentar daqui a 30 anos ganhando X mil reais. É isso que vocês fazem? Ou isso também? Isso também, né? Tá. Então a gente, assim, hoje a gente trabalha, porque é uma das filosofias do escritório, né, abraçar todo mundo, né? Só que, claro, todo mundo tem um perfil diferente, tanto de risco quanto de financeiro, né? Então, para aquela pessoa que já tem uma carteira de investimento, né, a gente tem um certo tratamento diferente, porque essa pessoa normalmente ela vai ter ações, né? Então, vai ter fundos imobiliários, coisas que precisam de um pouco mais de atenção no dia a dia. Mas para quem está iniciando, né, ou tem o dinheiro lá na poupança e quer começar os investimentos, a gente tem um passo a passo, vamos dizer assim, né, que vai manter a segurança. Até muitas vezes a gente aumenta a segurança da carteira do cliente, então só que ele vai receber mais, né, ele vai ter um melhor rendimento, né, e nós explicamos isso, a gente faz eventos, enfim, mais educativos também, para esse cliente se sentir seguro, porque às vezes acha que investir é um bicho de 7 cabeças, ou que precisa ter 1 milhão, 2 milhões de reais na conta. Não é isso, né? Todo mundo que começa a investir, começa com pouco necessariamente em algum dia, né? E aí ao longo do tempo vai acumulando, vai aprendendo e vai cada vez mais sofisticando sua estratégia a depender dos seus objetivos. Maravilha. Léo, um ponto que é importante, que, vamos dizer assim, foi o que nos fez entrar em contato contigo para estar aqui hoje, é a questão de consórcios, né? O nosso papo aqui é muito sobre obra, empreendimento e tudo mais. E falando contigo nos bastidores, aí tu me comentou que tem a parte de consórcio, estava entrando na operação de vocês. Para quem não conhece, ou quem já trabalhou com consórcio, o que vocês têm hoje, né? E como é que funciona? Nunca vi consórcio, não sei como é que é. Quais as vantagens? Antes de responder isso, acho que é importante a gente pontuar uma questão, né? Nós como assessores, né, a gente entende que todo investidor, toda pessoa precisa ter uma parte do seu patrimônio em imóveis, imobilizado, né, e uma parte com liquidez em mercado financeiro, em empresas, enfim, né? Então, essa diversificação natural precisa ter, né? E vem dessa necessidade de alguns clientes nossos que tem uns que são muito imóveis e tem outros que são muito risco. tudo em banco, né?
E às vezes a pessoa quer realmente acessar, comprar um outro imóvel, enfim, e às vezes acaba se descapitalizando, né? Então nós vimos no consórcio uma forma de planejar o nosso essa aquisição, né? E aí, como entra no planejamento, encaixa na nossa realidade hoje do que a gente entrega para os nossos clientes, né? Que é esse planejamento financeiro de longo prazo. E aí, então, o consórcio ele funciona da seguinte forma, aí agora sim respondendo a tua pergunta, né? Basicamente é um grupo de pessoas que se unem lá, depositam mensalmente ali numa mesma conta, digamos assim, né? Que hoje é gerida por várias administradoras, né? Que tu vai entrar num grupo lá, vai pagar mensalmente, né? E ele tem uma regra ali que de tempos em tempos, né? Normalmente é mensal, ele vai ter alguém que vai ser contemplado, alguém vai dar lance, enfim, aí depende das regras. Tá. Mas resumindo é isso, é um grupo de pessoas que se unem para adquirir os bens, né? Eu gosto de fazer a relação muito. Antigamente a gente tinha aquelas cooperativas de moradores, né? Que se uniam para comprar um uma área, isso. É o jeito moderno, vamos dizer assim, né? Porque são pessoas que normalmente não se conhecem, né? E aí tem as regras bem claras e inclusive pelo que a gente estudou, né? E vê, o Brasil é um dos poucos países que isso funciona muito bem, né? É uma ferramenta excelente aí para quem está buscando alavancagem patrimonial, né? Alavancagem financeira. Hoje, para a pessoa adquirir o consórcio, né? Ela entra em contato contigo, existe uma análise de crédito como financiamento, existe algo do gênero ou muda essa avaliação? Eu digo porque financiamento habitacional, a pessoa vai lá, passa por uma análise de crédito, passa por banco, avaliação, aí ela tem que não pode ter nada, nenhuma pendência no nome, enfim, né? Tem vários processos que passa para liberar ou não esse financiamento para essa pessoa. No consórcio, isso é assim também? Eu acho que tem algumas mudanças que, se não foram aplicadas, estão sendo revistas pelo Banco Central, né? Tá. Mas, a princípio, a pessoa tem muito mais liberdade no consórcio, né? Muito mais facilidade de acessar as cartas, né? Tá. Aí depende muito da operação que ela vai estar fazendo para conseguir te responder certo. Pontualmente sim. Isso, pontualmente. Mas, no geral, é muito mais fácil tu ter acesso a um consórcio, né? Tu vai ser contemplado aí, porque o próprio imóvel que tu está adquirindo normalmente fica como garantia, né, da administradora. Então, isso reduz bastante o risco de crédito, né? Então, tu tem essa facilidade da própria operação, da estruturação da operação em si do produto, né? Hoje, o consórcio que vocês trabalham é do BTG ou são outras administradoras? São outras administradoras, né? A gente tem uma série de administradoras ali, tem uma que é parceira do BTG, tem outras que são parceiros que a gente foi por uma série de características que elas têm, que para certos objetivos do cliente elas atendem melhor o nosso cliente. Então a gente hoje não está com uma bandeira só para essa parte de consórcios, né? Para parte de investimento, sim, é 100% BTG, né? A gente tem um contrato de exclusividade, inclusive, com eles. Muda, né? a pegada daí, muda a operação. Exato. E se for botar na ponta do lápis aí, diferença entre a parte do consórcio e a parte do crédito habitacional? Qual o ponto principal de diferença? Por que vale mais a pena o consórcio do que um financiamento? Ou tu não vê desse jeito? Assim, olhando números crus, né? Tu vai ver, obviamente, que no financiamento normalmente tu vai pagar mais juros, né? No consórcio dizem que não tem juros, porque é verdade. Tu tem uma taxa de administração e ela é diluída ao longo dos meses, do período ali. Mas, obviamente, isso no longo prazo, isso se torna também numa certa forma de remunerar o capital, que é juros, né? Claro. Remunerar o capital é juros. Certo. Né? Mas não é bem isso, né? Que acontece. Mas a gente sempre pega no primeiro ponto. Qual que é o teu objetivo? É de curto prazo, de longo prazo? Né? Qual que é o teu planejamento? E isso que faz definir se o financiamento ou o consórcio é viável. Sim, qual a melhor alternativa tu vê pela urgência da pessoa? Urgência, planejamento, estrutura financeira, tudo isso faz bastante diferença na hora de definir. Inclusive a gente tem financiamento imobiliário também, né? Então tudo isso a gente vai pontuando com o cliente, né? Até como nossa especialidade é dar resultado, rendimento para o nosso cliente,
Então a gente olha com uma ótica até um pouco diferente até dos bancos tradicionais, né? Então a gente quer que o nosso cliente ganhe dinheiro no final, né? Ganhar dinheiro às vezes é economizar, Claro. né? É fazer a melhor operação para ele, talvez abrir mão de alguma coisa para lá na frente ganhar mais, né? Então esse é o nosso... Sim, o teu objetivo é rentabilizar, é mostrar o resultado na ponta, né? Independente muitas vezes se vai sair por consórcio, a melhor operação para o cliente ou financiamento. Isso aí, o importante é o cliente estar fazendo a melhor operação para ele, para o objetivo dele. Na imobiliária, pelo que a gente percebe, tá? A gente tem muito pouca gente que compra através do consórcio, tá? Devido ao, acredito que pelo prazo e pelo, muitas vezes até falta de planejamento, né? A pessoa, decidiu comprar o imóvel e ela vai correr amanhã e vai achar uma alternativa de comprar o imóvel amanhã porque ela quer mudar daqui a um ano, né? Até muito imóvel na planta. Imóvel na planta é 2, 3 anos de construção e mesmo assim a pessoa já daqui a pouco diz, não quero na planta, quero pronto e vamos pro financiamento direto. Então, essa parte do planejamento eu acredito que seja um diferencial legal na questão de vocês trabalharem isso, porque tu dá um norte pra pessoa, pro cliente de, eu não sei quanto você trabalha, mas 5, 10, 15 anos, 20 anos. E isso sim faz com que ele planeje melhor, invista melhor e tenha melhores resultados, né? Nesse viés, eu acredito que é assim que vocês trabalham. Exato. A gente olha sempre para 10 anos para frente, né? Porque se tu olhar qualquer tipo de investimento, o investidor assim vai estar sempre olhando para esse horizonte, né? Senão tu não abriria uma empresa aqui no Brasil hoje, né? Se não estivesse olhando que lá na frente tu poderia estar melhor, né? Mas nesse cenário, né? A gente sempre planeja o próximo passo, né? O que o cliente quer, e isso a gente também sabe que isso pode mudar em algum momento, né? Pode ser que o planejamento, alguns objetivos fiquem para depois, alguns sejam adiantados, então tudo isso vai dentro do planejamento, por isso que a gente vai sempre revisando ele ao longo dos tempos, né? Voltando ao consórcio, tem algumas empresas, não sei se no caso de vocês existe ou não, e esse é um ponto, né? Vocês trabalham com aqueles consórcios contemplados, com carta de crédito contemplada? Sim, a nossa ideia é gerar um ecossistema dentro do escritório, né, com vários clientes estão fazendo cartas de consórcio e querem depois, se vai querer adquirir o imóvel, querer vender a carta, enfim, depende muito da situação, né? Que aí isso também a gente trabalha com o cliente, as diversas possibilidades que uma carta contemplada ou uma carta não contemplada consegue, né, atendê-lo, e isso então vai para dentro do planejamento também, né? Então a gente foca, né, em todas as possibilidades, naquele cliente que ele pode ser contemplado no primeiro mês e aquele que vai demorar talvez 4, 5 anos para ser contemplado ali, né? Então a gente trabalha todos os cenários possíveis. Tá, e aí falando um pouquinho sobre a contemplação, né? Eu já vi e fala-se muito de, eu garanto que contempla e tudo mais, né? A gente sabe que não existe isso, né? Hoje, o planejamento de vocês para contemplação, existe lance livre? Vocês trabalham com essa parte de tentar acelerar o processo de contemplação? Claro que sem garantia, né? Se entende que não tem como ter garantia com a contemplação. A gente vê, né, alguns até escritórios de investimentos mesmo trabalhando, infelizmente, de uma forma que parece que é a fórmula mágica do dinheiro infinito, eu sempre digo, né? Não existe isso, né? Sempre tem um porém ali, sempre tem um pesar que faz aquilo tu ter que pensar realmente, né? Vamos dizer assim, é que nem tu deixar o dinheiro na poupança, né? Cara, tu acha que tá bem lá, né? Tu acha que tu tá... É porque tu dorme tranquilo. Mas, na verdade, alguma coisa que te rende 6% ao ano, um ano de inflação alta, te come todo aquele rendimento, né? E te reduz o teu poder de compra. Claro. Né? Então, tem riscos que não são vistos pelo investidor, pelas pessoas, e é isso que a gente mostra, né? A gente tenta ser transparente e aí usa realmente várias estratégias para tentar acelerar. E aí, se o cliente quer dar lance mesmo para ser contemplado, aí a gente tem algumas administradoras que trabalham com esse formato. Certo. E aí a gente começa a fazer uma série de estudos aí para ver a viabilidade, quanto capital ele vai precisar para dar o lance, enfim.
aí tudo dentro, aí tem que olhar caso a caso mesmo para poder dar um parecer e ver se fica viável para o cliente, né? De novo, para nós é sempre olhar o lado do cliente, do investidor, para ver se fica viável para ele. Mas tem algumas estratégias que a gente consegue utilizar para tentar aumentar as probabilidades, né? Tá. Falando um pouquinho da administradora dos consórcios, né? Vamos pensar que eu tenho lá a opção de falar com o Léo da X10 ou eu tenho a opção do Joãozinho da Silva da Xing Ling lá. Como vocês analisam ou essa avaliação que tu fez para escolher qual empresas trabalhar, né? O quão importante é a administradora nesse papel? Quanto eu digo para... A gente está falando aí do investimento de 5, 6, 10 anos, né? Como é que tu vê isso para garantir que esse dinheiro, esse recurso, essa empresa, ela vai aguentar esse tempo, né? Vocês fizeram um estudo em cima disso. O nosso ouvinte, ele tem que avaliar o que para tomar uma decisão como essa? Escolher da onde ele vai comprar o consórcio. Acho que primeiro tem que ter alguém confiável que entenda do negócio, né? Eu sou da seguinte opinião: a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que saber conhecer quem pode nos ajudar e quem sabe que a gente pode confiar, né? Hoje não tem como tu querer dominar todos os assuntos ao mesmo tempo, mas tu consegue delegar as coisas e ter alguém confiável ali para te dar uma segunda opinião, né? Então acho que primeiro é isso, e aí a partir dali aí olhar as administradoras, olhar as estatísticas dela de contemplação, entender como é que funciona todo o grupo, para que função basicamente funciona aquele grupo, né? Porque tem algumas formas de contemplação que mudam, são as regras do jogo, né? Que facilitam para aquela tua situação, tem outras que não vão ser tão legais, né? Tem, por exemplo, administradoras que é só um sorteio e o restante é tudo lance livre. Tem outras que é um lance livre, é um lance embutido, é um lance fidelidade, não sei mais o que lá que eles inventam para aumentar as chances pelo sorteio, enfim, né? Então tu tem uma série de fatores aí que devem ser avaliados, né? Então eu sempre digo, né? Tem que ter alguém que entenda, né, do negócio, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? A gente olha tudo isso porque a gente entende um pouco mais a fundo e tenta entregar a melhor solução para o cliente, né? Inclusive quando se olha para a administradora. Tá, tu falou de taxa de administração antes, né? O que seria a taxa de administração? E hoje tu tem ideia de quanto custa isso na operação? Em valor, em percentual, por exemplo, é 10%, 15%? Sim. A taxa de administração, ela varia ali, vamos dizer, eu já vi a taxa de administração de 6%, 7%, 8%, que é extremamente baixa, né? Tá. A média do mercado que a gente vê, assim, para imobiliário, fica em torno de 18% a 22%, tá? Mas aí depende muito, vamos supor, se tu quer dar lance logo e tu quer ser contemplado e a média dos lances é baixo para ser contemplado, a gente já pegou clientes que botou em taxas de administração de 25%, porque no final lá vale a pena para ele, né? Porque ele ia despender muito menos dinheiro no início da operação para conseguir se financiar. Então a gente tem que, não é só a taxa de administração, às vezes tu tem uma taxa de administração muito baixa, mas aí se tu quer ser contemplado tem que dar um lance de 70%, né? E que é o valor alto. Sim, valor vai ter exato, valor total da operação. 65%, 70%. E às vezes tu tem poucas contemplações ao longo dos tempos, né? Sei lá, tu vai ter 1, 2 contemplações só nos sorteios. Aí tu tem um grupo de 5.000 pessoas, né? Tu vai ficar pro final da fila, né? A chance é muito grande, né? A probabilidade. Sim, tanto quanto demora, quanto nem dando lance praticamente não vai conseguir chegar na... Por isso é importante sim a taxa de administração, mas tem todas essas outras características dos grupos que devem ser avaliadas junto. E lá na X10 vocês olham cliente a cliente. Cliente. Não, claro, a experiência encurta o nosso caminho, né? Na hora de encontrar um grupo, encontrar a administradora correta ou fazer até o cliente enxergar outras possibilidades que no momento ele não está vendo, né? Mas a gente olha cliente a cliente porque somos diferentes, entendemos as coisas diferentes, né? Então a gente consegue fazer isso hoje e entregar para o nosso cliente a melhor solução.
Bacana, bacana. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores e já já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando então nosso agradecimento aos apoiadores Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos e Frisa Acabamentos. Lembrando, quem quiser acompanhar tudo que já passou por aqui, pode nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta. Para os nossos ouvintes que acabou de chegar, hoje o nosso convidado é o Leonardo Pivetta, da X10 Investimentos, e falamos até há pouco aí sobre a parte de consórcios, né, Léo? Isso aí. E agora vamos mudar um pouquinho o papo e vamos para a parte de fundos imobiliários, né? Visando um pouquinho também do nosso norte do programa. Léo, para quem não ouviu falar ou não conhece, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários, eles são, por definição, né, são transacionados em bolsa, né? Então eles têm uma cota lá e o investidor, a pessoa física, a pessoa jurídica pode ir lá e comprar um pedacinho daquele fundo, né? Que normalmente vai investir talvez em agências bancárias, em terrenos, em projetos de infraestrutura, vai financiar talvez esses projetos aí que são os fundos chamados de papel. Então eles emprestam para que construtoras, incorporadoras façam projetos, ou shoppings, né, normalmente também tem vários tipos, né, galpões logísticos. Então a pessoa se torna dona de um pedaço de um imóvel aí, né, ou de uma dívida, ou financia um projeto imobiliário, né, e para isso o que ela recebe é um dividendo que a gente chama mensalmente, né, que é pago através do aluguel que recebe, enfim, né, que esse fundo recebe, ele distribui para esses cotistas, né. Então é basicamente isso. Em resumo aí, então todo mundo investe numa operação que vai gerenciar o dinheiro ou com imóveis físicos ou financiando construções de imóveis físicos também. Exato. E aí isso vai gerar rendimento para esse fundo, para esse bolo de pessoas, e cada um tem a sua cota sobre aquela operação. Isso aí. Aí normalmente nós estamos falando de empreendimentos grandes, né? Então nós temos fundos aí que sei lá, tem patrimônio acima de R$1 bilhão, né? E aí tu pode participar desses empreendimentos que para uma pessoa física normal, né, seria um pouco difícil de chegar lá a ter um pedaço de um shopping, por exemplo, claro, né? Ou de um hotel, né? Até aqui na região aqui tem ainda
tu compra um hotel, né? As cotas. As cotas, como é que é? O quarto, né, do hotel. Aham. Só que através dos fundos, ele te permite comprar um pedaço de todos, né? De toda a operação, vamos dizer assim. Então ele te permite uma diversificação muito maior, né? Reduz o teu risco e normalmente ele tem um retorno bem interessante. Hoje o retorno ele dá semelhante ao valor do aluguel? Eu diria que é mais, né? Porque ainda por enquanto, né? Não sabemos se vai mudar agora, né, com a reforma tributária. Sim. Né, tudo que a pessoa física recebe do fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Tá. Então pinga na conta lá todo mês. Cada fundo tem um dia específico o qual ele faz o pagamento, né, pinga na conta e ele vai receber lá. E normalmente o valor é superior assim, à média de um aluguel, né? Uhum, uhum. Hoje, Léo, vamos dizer assim, eu quero investir, né? Eu vejo que no setor imobiliário o investimento inicial vai ser de um imóvel, né? Ou um quarto, que a gente falou, um quarto vai custar hoje Quase um imóvel. 300, 400, 500, né? Então tem os seus valores, né? Uhum. Hoje, para entrar na parte de fundo de investimento, o cara tem que ter quanto recurso? Qual o aporte mínimo para ele ter esse pedacinho da cota? Os valores das cotas variam, né? Nós temos cotas, sei lá, de 5, 10 reais até de 100, né? 150. Então, vamos dizer que o valor mínimo que ele conseguiria comprar um pedaço e começar a receber dividendos todo mês seria o valor de uma cota, que pode ser 10 reais, 5 reais, 9 reais, São depende. cotas bem baixas mesmo, para a pessoa começar, pode começar com pouco. Pode começar com pouco, né? E aí, a partir daí, construindo, né? E o sonho de todo investidor, de verdade, de fato, com fundos imobiliários é o quê? É viver de renda, no final das contas, mas até que ele não precisa dessa renda e reinvestindo o dividendo que cai todo mês, comprando mais cotas e aumentando o bolo, né? Entendi. Então a gente tem bastante essa estratégia aí que os investidores gostam bastante dos fundos imobiliários, né? E o fundo, vamos jogar aí, o fundo teoricamente é a pessoa comprando o imóvel. A grosso modo seria praticamente a mesma coisa, em comparativo com a operação. Elas só compram em variáveis opções maiores. Isso, ela tem uma diversificação Uma muito diversificação maior de até opções. física, né? Dos Uhum. empreendimentos. Recentemente a gente trabalhou com muita força lá um fundo do próprio BTG, Tá. que é de logística, e ele tem os galpões logísticos em pontos principais do Brasil, né, e ele estava fazendo uma captação nova para aumentar, botar em Goiânia Construções daí. construir galpões logísticos para alugar, para servir para malha logística mesmo, né? Pontos de distribuição. Certo. Então, eu acho que é um pouco difícil uma pessoa sozinha comprar um terreno que hoje, sei lá, vale, sei lá, 10 milhões, 20 milhões e subir um pavilhão, fechar contrato com a Amazon, com a Magazine Luiza, né? Quando uma administração de um fundo ali, aí sim tem acesso. Sim, tem mais poder de negociação, Exato. de barganha É muito parecido com assim, a grosso modo, né, com o consórcio, né? Porque as pessoas se unem ali, né, para gerar um volume grande de capital e participar desses empreendimentos, né? Claro. Grosso modo dá para fazer talvez essa análise. Sim, ele trabalha essa com um comparação. viés um pouquinho diferente, mas a união das pessoas para o investimento é bem próximo mesmo. Isso, exato. Aí tu se une a esse empreendimento, né? E tu pode comprar e vender a qualquer momento, né? Então, essa parte da liquidez também atrai muito os investidores, porque enquanto talvez esteja até nas tuas perguntas, né? Enquanto o imóvel tu depende de um comprador, né? Para comprar a totalidade do teu empreendimento, se tu tem vamos supor 300 mil lá nos fundos imobiliários, se tu decidir por fazer outro negócio e precisar de 50 mil, tu consegue vender esses 50 mil separado e manter o restante. Sim, só em partes tu consegue sair da operação e o resto se mantém lá. Exato, então essa liquidez e ainda é D mais 2, né? Tu decidiu hoje, abriu o mercado às 10 horas. Sexta-feira o dinheiro tá na mão. Exato. Quinta-feira no final do dia aí, sexta, tá na mão. Na tua visão, qual é a grande vantagem do fundo imobiliário?
é essa liquidez. É a liquidez. É a liquidez e a diversificação. Né? O rendimento também é excelente, mas eu acho que a possibilidade de liquidez é interessante. Né? Então, eu acho que é uma grande vantagem que dá para o investidor. Né? A gente até tem vários clientes que têm uma carteira robusta aí de fundo imobiliário. Acho que alguns até vivem disso, mas também tem imóveis, né? Eles entenderam esse poder dos fundos imobiliários e foram construindo isso junto, né? Compra um apartamento, Um pouco para cada lado. E aí a gente vê que gera resultado, né? Então porque Eu tenho clientes que têm imóvel comigo no aluguel e tem investimentos lá. Exato. Pro pequeno, até aí, claro, jogando não contra o nossa operação, mas para quem tem pouco recurso, muitas vezes é difícil iniciar comprando um imóvel para investimento. E aí ele tem que optar comprando um imóvel e jogar para financiamento e fazer com que o imóvel pague a operação, né? É possível e provavelmente no fundo seja uma forma semelhante a essa para fazer. O que muda no meu o cara vai pagar o juro, e no teu ele precisa do rendimento para ir aumentando o patrimônio. Exato. Logicamente é próximo a isso, né? Isso. Até assim, em situações que nós temos queda de juros, né? Que nem aconteceu recentemente, os fundos imobiliários tendem até ter uma valorização patrimonial. Então, a cota dele não é... Eu comprei por 10, amanhã ela pode estar 9,90, mas ela pode estar 10,1. Ela tem variação. Ela tem uma variação, né? Nesse meio período ali, de tempo que tu vai carregando. E aí que surgem algumas oportunidades, né? Em momentos que tu tem estresse no mercado. Então, ele não é 100% estável. Tem alguns que são bem estáveis, mas tem outros que não são tão estáveis, mas eles te dão essa instabilidade. Na verdade, ele te dá uma chance de, além de ganhar os rendimentos, ter uma valorização da cota. Então, tu ganha nas duas pontas. Certo. Então, depende muito da estratégia. E é por isso que aí tu diversifica entre os fundos para ter um patrimônio estável. Certo. E ainda receber um bom dividendo todo mês e ter essa liquidez. Né? Então, a valorização do patrimônio ela acontece com uma valorização do imóvel físico? é bem semelhante. E que nem a gente tem uma valorização do imóvel aqui em torno de 7 a 12% ao ano, 13% ao ano com patrimônio. Fora o rendimento do aluguel, né? Na cota é mais ou menos isso. Isso, é mais ou menos isso, né? Talvez ela não vai refletir isso tão exato, né? Assim, há um ano, olhar 12 meses. Claro. Mas a tendência é que... Né, que siga o mesmo padrão por ser praticamente a mesma forma. Aí olhando para os fundos que são só tijolo, que a gente diz, né? Que sei lá, um fundo de shopping. Tá. Inclusive, se tu olhar os fundos de shopping, a valorização patrimonial deles nos últimos 12 meses deve superar 20%. Patrimonial, sem contar o que eles geraram de rentabilidade. Exato. Eles estavam muito deprimidos o ano passado por causa da taxa de juros muito alta. Então isso começa a ter outros impactos que tu sente no setor imobiliário aí no teu dia a dia. Né? Talvez um juro mais alto, as pessoas têm menos acesso a crédito, né? O crédito não fica tão facilitado e aí dá uma travada, a liquidez dos imóveis reduz. E aí no fundo imobiliário tu não sente na liquidez, tu sente talvez na valorização da cota dele naquele momento, mas que aí uma boa estratégia sente também no caso, sente o que sente no tijolo, tu diz, sente também no fundo. Exato, e às vezes até no que não é tijolo também, né? O que é dívida às vezes tu sente, porque subiu os juros tu tem um impacto ali. Tem um impacto. Mas aí é estratégia, né? Com uma carteira um pouquinho bem balanceada ali, uma estratégia bem clara, tu passa esse tranquilo. negócio que tu falou dos shoppings pode ter alguma coisa a ver com a questão da pandemia também, né? Provavelmente na pandemia deve ter sofrido bastante, como eu digo, os aluguéis de chão, né? De rua sofreram pelo movimento, pela falta de giro de pessoas trancadas nas casas, né? E isso refletiu em aluguel, refletiu em giro de venda, empresas que estavam sadias, talvez não estavam mais sadias. Exato. Então isso eu acredito que refletiu em todas as áreas. Os shoppings foram os que mais sofreram, né? Foram os que mais sofreram nesse período aí.
E aí o nosso ouvinte está lá, agora acompanhando nosso papo aqui. Para que tipo de investidor é o fundo imobiliário? Para o cara que quer renda passiva, que quer receber uma renda todo mês, né? Esse é o investidor do fundo imobiliário. É ele que vai achar no fundo imobiliário as características que ele procura. E o perfil de risco dele? Ou ele é um cara que investe mais de uma forma mais arriscada? Qual o nível de risco de um fundo imobiliário, por exemplo? Eu diria que é intermediário, né? Tá. Eu diria Ele é um não é tão volátil que nem as ações, Certo. né? Mas também não é tão conservador como a renda, Poupança, por exemplo. como a renda fixa, a poupança. Tá. Ela fica ali no entre meios exatamente porque ele permite ou ele te gera essa renda todo mês, né? Mensalmente ele vai cair lá na tua conta tal dia, tal dia, tal dia, ou aquele valor, e tu vai poder fazer o que tu bem entender com aquele valor que tá sendo Sim, não é algo que entregue. fica atrelado e fica parado por X meses lá numa aplicação que tu não pode mexer e tudo mais. Exato. Então tu tem essas facilidades. Eu diria que o perfil do cliente é muito mais por objetivo do que por perfil de risco, né? Porque uma vez que ele entende a facilidade dos fundos imobiliários, talvez ele veja até mais vantagem do que ter um monte de imóveis lá, né? E às vezes os imóveis que não estão gerando para ele nada, estão dando mais dor de cabeça. Claro. Né? Então, depende muito do perfil da pessoa, eu diria, né? Assim, do que ela está buscando, do que está incomodando ela, né? E quais são as perspectivas dela para o futuro, né? Sim. Se ela tiver imóvel incomodando, me liga que nós damos jeito. Isso aí, liga pro homem que ele resolve. O fundo, Léo, ele tem alguma taxa de administração? Ele tem algum custo nessa operação? Ou não? Ele é 100% limpo, digamos assim? Sim, tem custo de administração, tá lá tudo embutido, né? Mas normalmente o que tu ganha lá já é o líquido, né? Já sai da rentabilidade esse custo da operação. Isso, já tem um custo lá embutido, né? Então, a gente... isso fica... O cliente tem acesso a isso, mas normalmente nós, assim, assessores, a gente não olha tanto a fundo os fundos, porque o BTG é muito competente neles, né? Então, a gente tem duas carteiras, inclusive, que são baseadas em fundo de infraestrutura, fundo de participação em empreendimentos, os fundos normais desse que eu falei, e fiagros também, né? Fundos do agronegócio. Todos eles estão dentro do mesmo pacote de fundo imobiliário ou cada um desses é um diferente? Eu posso trabalhar só no imobiliário, posso trabalhar na infraestrutura, posso investir no agro? Cara, tem gente que separa eles, tem gente que fala todos os fundos de investimento imobiliários e aí classifica cada um deles, né? Tá. Então, tem algumas diferenças aí em cada um, mas eles têm a mesma eles funcionam da mesma forma, são transacionados em bolsa normalmente, então tu vai lá, compra uma, duas, quantas cotas tu quiser, e eles pagam mensalmente, alguns trimestralmente, né, que pagam os fundos de infraestrutura, né, normalmente às vezes tem um prazo maior aí, em função do que está fazendo o projeto, enfim, né? Sim, não são projetos de hoje para amanhã. Exato, né? Está construindo malhas ferroviárias, pontes, portos, então são projetos de mais longo prazo, né? E aí também se espera um rendimento maior no longo prazo. Claro. Sobre a parte do que a gente estava falando na questão de empresas que vocês representam, né? Para a parte de fundos, vocês trabalham 100% BTG? É que os fundos imobiliários eles são transacionados na B3, né? Que é a Bolsa Brasileira. Tá. Que agora vai ter inclusive uma concorrente, né? Mas eles são transacionados e aí assim o nosso cliente acessa pelo BTG ali, né? Através do BTG e faz essas compras e vendas, né? Inclusive acho que os fundos imobiliários eles não têm corretagem para a pessoa física, né? Então não tem nem custo para fazer essas compras e vendas, né? Sim. Então, e aí outras operações tem algumas... Normalmente tem, né? Principalmente quando tu usa a mesa ali, sempre tem um custo, né? Do pessoal da mesa, enfim, né? Mas aí são coisas mais técnicas. Léo, saindo um pouquinho da parte de fundo,
Hoje, como é que funciona a parte de orientação para vocês, quem quer investir em ação, quem quer ou quem já tem algum investimento em algum